Aleluia. Aumenta a força desse aplauso. Aumenta. Isso, coloca na tua boca também um brado de júbilo ao Senhor. Coloca algo na tua boca que exalte, glorifique, engrandeça, proclame, anuncie, o nome daquele que está acima de todo nome, o nome do Deus Todo-Poderoso, que reina hoje e reinará para sempre. Este nome está estabelecido nos céus, na terra e debaixo da terra. A Ele toda a glória. Aleluia, aleluia. Olha para a pessoa que está, antes de você se assentar, não se assenta ainda não. Eu tenho uma notícia para dar, uma notícia boa para a igreja, antes de nós entrarmos na palavra, e nós vamos celebrar ao Senhor com essa notícia. Quantos se lembram que nós passamos aqui praticamente 7 dias da consagração, orando por um adolescente, por um jovinho chamado Mateus? Ontem à tarde ele teve alta. Está em casa, ele teve um AVC. Uau! O pai dele é um bispo, um homem de Deus, um pastor. E ele falou para mim assim: bispo, agradece a igreja pelas orações. Ele falou: Mateus é um milagre de Deus. Ele falou para mim: agradece a igreja pelas orações da igreja que trouxe meu filho de volta para casa. Dá um aplauso ao Senhor. Glorifica o nome de Deus. Coloca um muito obrigado nos seus lábios ao Senhor. Coloca um muito obrigado. Aleluia, glória a Deus. Agora sim, dá um abraço na pessoa que está do teu lado, se assenta, diga para ela: eu te amo em Cristo. Pega a sua Bíblia, abra comigo lá no livro de Deuteronômio. Eu vou tentar ser bem breve, porque nós temos várias coisas para fazer. Eu estou vendo que o horário ali já está um pouco avançado. Aleluia, obrigado, Deus. Nosso coração está cheio de gratidão a Ti, de amor, de louvor. Deuteronômio capítulo 11. Isso, quantos já acharam, diga amém. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Está escrito assim. Aqui, só para vocês entenderem o contexto, é muito bom às vezes, não, às vezes a gente pega, começa a fazer a leitura e não entende um pouco o que está acontecendo aqui. Aqui, o povo de Deus, eles estão prestes a atravessar o Jordão e entrar na posse de Canaã, na promessa que Deus havia dado a eles depois de 40 anos, caminhando no deserto em círculo, por causa da rebeldia, por causa do pecado. E agora, depois de 40 anos, Deus os leva ao limiar, à fronteira da promessa, e eles estão prestes a entrar numa nova terra, num novo tempo, numa nova fase, numa nova estação, numa nova vida. Eles estão aqui, e aqui Moisés está dando a eles as últimas instruções. Moisés traz três instruções, 3 partes de instruções para este povo, e aqui é uma destas momentos de ensino. Por quê Moisés está fazendo isso? Presta atenção, porque toda a geração de adultos havia morrido no deserto. Deus havia liberado uma palavra de que aquela geração rebelde não tomaria posse da promessa, não se apossaria da promessa, mas que a geração dos filhos tomariam posse. Então quem é que estava agora no limiar? Eram os filhos, não eram mais os pais. Não eram aqueles que já tinham, conhecido a promessa lá atrás. Não eram aqueles que já tinham visto os milagres acontecer no Egito. Não eram aqueles que tinham desfrutado de moveres sobrenaturais de Deus. Eram os filhos. Esses filhos, eles precisavam ser instruídos. Esses filhos precisavam conhecer a promessa de Deus, conhecer, aquilo que estava no coração de Deus. Então Moisés começa a instruir essa nova geração, para que ela pudesse viver esse novo tempo, num tempo de bênção, de abundância e de prosperidade. Então, está escrito assim, Deuteronômio capítulo 11, a partir do versículo 8, Moisés está falando, olha lá: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis
e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a vossos pais, e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Versículo 10, porque a terra que passais a possuir, não é como a terra do Egito, donde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como a uma horta, mas a terra que passais a possuir, é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estarão sempre sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Olha o versículo 13, se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra, a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Versículo 15, darei erva no vosso campo, aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Somente até aí. Pai, fala conosco. Nossos ouvidos naturais, nossos ouvidos espirituais e nossos corações estão abertos, Pai, para receber a vida da Tua palavra, o poder da Tua palavra. Por favor, Deus, que nós possamos ser ministrados pelo Senhor. Abençoa, Senhor, edifica, que esta palavra provoque avivamento sobre as nossas vidas, avivamento, Senhor, na nossa fé, avivamento, Senhor, Pai, na nossa vida cristã. Fala conosco, Deus, porque a Tua igreja te ouve. Eu declaro isso em nome de Jesus, amém? Amados, nós estamos iniciando um novo ano, debaixo de uma palavra profética, de que nós viveremos um ano de avivamento sobre as nossas vidas, e Deus, Ele tem revelado o seu coração para nós. Deus, Ele tem anunciado a sua palavra. Existe uma voz profética sobre a igreja, anunciando que 2023 será um ano de grande avivamento sobre as nossas vidas. Portanto, será um ano de grandes conquistas, será um ano de grandes realizações. Não esquece de levantar a mãozinha e dizer amém, amém? Quando Deus falar. Na verdade, Deus tem falado para nós como igreja, Deus tem falado, prepare as ferramentas, prepare os trabalhadores, prepare os cestos, porque haverá uma grande colheita sobre a sua vida, haverá uma grande colheita na sua casa, na sua família, no seu ministério, meu irmão, igreja, e nós cremos nisso, fazemos parte disso. Esta palavra é para mim e para você, esta palavra está liberada sobre a igreja. Aqueles que creem, levanta a sua mão e diga amém, diga glória a Deus. Toma posse, meu irmão. Deus libera a palavra, você toma posse. O povo aqui, de Deus aqui, ele está entrando num novo tempo, iniciando um novo ciclo, sabe, iniciando uma nova estação. Eles estão entrando numa nova fase, eles estão aqui se preparando para entrar na terra de Canaã, para tomar posse, sabe, da promessa. E havia uma grande expectativa no coração desse povo, de viver as promessas de Deus. Deixa eu dizer algo para vocês, nós temos que começar este ano com uma grande expectativa no nosso coração, crendo, sabe, que este ano vai ser diferente, crendo que este ano nós vamos viver grandes colheitas, grandes vitórias, grandes conquistas. É essa expectativa que ativa o poder de Deus sobre as nossas vidas, é essa expectativa que nos faz romper, meu irmão, em tudo aquilo que a gente empreende. Eles sabiam, esse povo sabia, que havia chegado o tempo de viverem bênçãos maiores, havia chegado o tempo de conquistarem coisas maiores, de terem experiências maiores com Deus.
Era um novo tempo para eles, e não é diferente conosco hoje. Nós também estamos entrando no novo tempo, um tempo de conquistas, um tempo de realizações, um tempo de vitória, um tempo de promessa. Meu irmão, esse será um tempo de nós vivermos cada promessa de Deus. 2023 será o tempo de você viver aquilo que Deus tem falado para você, aquilo que Deus tem dito para você. Você vai, fala para a pessoa do outro lado: você está entendendo? Fala, você está entendendo? Olha o que Deus diz aqui, nesse texto que nós lemos. Isso aqui é uma palavra profética liberada sobre o povo de Deus, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Olha o que diz o versículo 10 e o versículo 11, acompanha aí. Olha o que Deus fala: porque a terra que passais a possuir, o ano que vocês estão agora entrando, esse novo tempo, essa nova fase que vocês estão agora pisando, não é como a terra do Egito, não é como o mundo. Sabe, não é como aquelas coisas que vocês viveram no mundo, vocês viviam no mundo, aonde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra que vocês vão possuir é uma terra de montes e de vales, que bebe a chuva do céu, ou seja, onde nunca faltará chuva sobre a tua vida. Uau! Primeira coisa, recebe aí, igreja, em 2023, a nossa prosperidade não virá de forma natural, não virá. Ou seja, a nossa prosperidade nesse ano 2023 não virá pelos padrões do mundo, não virá porque somos capacitados, sabe, porque somos habilitados, porque temos talento, ou porque nós levamos jeito para a coisa, meu irmão. A prosperidade sobre a tua vida, sobre a igreja neste ano, virá de uma maneira sobrenatural, virá, meu irmão, do céu sobre a tua vida, virá pelo poder de Deus sobre a igreja, sobre aqueles que creem. Olha o que está escrito: terra que bebe chuva do céu. A terra é você, meu irmão, é sua vida, meu irmão. A nossa prosperidade, ela virá dos céus, através de um coração fiel a Deus, através de um coração comprometido com Deus, um coração avivado para Deus. Uau! No Egito, eles plantavam a semente, esse versículo fala sobre isso, e eles tinham que buscar água no rio, e trazer aquele peso, carregando aquele peso, meu irmão, aquela água, às vezes distâncias bem longe, para poder regar as plantações. Era um peso, era um enfado. Muitos deles não davam conta, tal era penoso esse tipo de trabalho, esta ação. Sabe o que isso fala? Isso fala de crentes vivendo assim hoje. Trabalham, sabe, carregam água, carregam latas, carregam peso, meu irmão, sabe, é um esforço tremendo para sobreviver, é um peso tremendo, sabe, em tudo aquilo que faz, e muitas vezes o resultado não é satisfatório. Muitas vezes, meu irmão, o resultado daquele trabalho não consegue suprir as nossas necessidades. É muito mais canseira, enfado e desgastes, meu querido, do que prosperidade e bênção na vida da pessoa. Mas a promessa de Deus para 2023 sobre a tua vida é que haverá um mover sobrenatural sobre a tua vida, virá chuva de avivamento sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua vida profissional. Isso fala de recursos dos céus que serão derramados sobre a tua vida nesse ano. Toma posse, meu irmão. Está sendo liberada a palavra de Deus sobre a tua vida. A palavra de Deus tem poder. Segunda coisa, o ano 2023 será um ano de montes e de vales. Está falando. Montes fala que Deus te colocará em lugares de honra. Você se destacará entre aqueles que estão do teu lado. Deus te colocará em lugares altos, meu irmão, posição elevada. Deus vai levantar você no seu trabalho, Deus vai levantar você na sua casa, Deus vai levantar você no seu ministério. Creia. Mas será também um ano de vales.
Isso diz que embora você cresça e apareça, você não perderá a sua simplicidade e a sua humildade. Sabe por quê? Porque você sabe que tudo que você tem vem de Deus. Tudo que você é, vem dEle. Não é porque eu sou bom, não é porque eu posso, não é porque você pode ou você é bom, é porque Ele é bom. Sabe, é porque Ele fez na tua vida, não é por mérito, meu irmão, é por graça derramada sobre nós. Sabe, e através desta humildade, através dessa simplicidade, muitos conhecerão o Senhor através da sua vida, porque perguntarão: sabe qual é o motivo da tua felicidade? Qual é o motivo da tua prosperidade? Qual é a razão de você ser essa pessoa tão próspera e feliz que você é? O que você fez para isso? Você fala: eu não fiz nada, eu simplesmente sirvo e amo a um Deus que cuida de mim, sabe, que me prospera, sabe, que me traz a provisão que eu preciso, que me abençoa. E as pessoas, sabe, elas quererão conhecer esse Deus que você serve, esse Deus. Olha lá, versículo 12, acompanha aí. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Olhem para mim, vai ser o ano do seu avivamento. Vai ser o ano da ativação do poder de Deus sobre a tua vida. Vai ser o ano da ativação da bênção de Deus sobre a tua vida. Vai ser o ano da abundância de Deus sobre você, em tudo que você colocar a sua mão. Por quê? Porque a promessa está dita e escrita para você aqui, porque o Senhor cuidará de tudo, e os seus olhos estarão continuamente sobre a tua vida, te fazendo romper este ano em nome de Jesus. Tome posse, meu irmão, diga amém, diga glória a Deus. Será também um ano completo. O que isso quer dizer? Você colherá cada dia, você colherá cada mês, você colherá cada ano. Olha o que está escrito: do início ao fim do ano. Do início ao fim do ano. O cuidado de Deus sobre a tua vida será o ano todo. Sabe, você colherá. Você viverá boas novas, meu irmão, cada dia, cada semana, cada mês deste ano, sabe, haverá uma boa nova do Senhor liberada sobre a tua vida, haverá uma graça sobre a tua vida, haverá o favor de Deus sobre a tua vida. Quantos creem nisso, diga amém. Amém. Quantos tomam posse disso, diga glória a Deus. Oh, você sabe qual é o nome da igreja que você sabe que você faz parte? Como é que é o nome dessa igreja? Comunidade do quê? Temos que ser pessoas de fé. Carregamos esse nome sobre nós, meu irmão. Sabe, tem um peso de responsabilidade, tem um peso de realidade. Quantos estão entendendo? Sabe, nós somos a comunidade da fé. Nós precisamos crer. Nós precisamos caminhar por esta fé, sabe, aquilo que a palavra de Deus tem dito. Quantos aqui creem nesta palavra? Quantos aqui recebem esta palavra de Deus sobre a tua vida? Aleluia. Agora olhem para mim. Agora existe a palavra de Deus, amém? Existe a promessa de Deus, amém? Agora existe a nossa parte também. A Bíblia diz que nós somos cooperadores com Deus. 1 Coríntios 3,9 fala isso. Nós cooperamos com Deus, nós agimos junto com Deus, nós fazemos junto com Deus. Precisamos entender isso. Você sabe quando Deus se move? Quando nós nos movemos em fé. Você sabe quando vem o favor de Deus sobre as nossas vidas? Quando nós nos movemos, sabe, sobre a palavra dele, independente do que os nossos olhos naturais estão vendo, ou os nossos ouvidos naturais estão ouvindo. É isso, meu irmão, que traz a graça de Deus, o favor de Deus, o poder de Deus sobre nós. Sabe, tem uma palavra liberada sobre a minha vida, mas meus olhos não estão vendo aquilo, pelo contrário, os meus olhos estão vendo coisas muito diferentes.
Os meus ouvidos só estão ouvindo mensagens, meu irmão, totalmente diferentes. As mensagens que os olhos naturais trazem e os ouvidos naturais trazem, não vai dar, é impossível. Olha para você, você nunca vai conseguir, você nunca vai romper. Tudo bem, sabe o que os meus olhos naturais veem, os meus ouvidos naturais ouçam, mas eu creio naquilo que a palavra de Deus diz. Eu me firmo naquilo que a palavra de Deus fala, naquilo que a palavra de Deus promete. Meu irmão, nós andamos pela fé na palavra de Deus, nós tomamos posse desta palavra, olhe para mim, e quando nós tomamos posse na palavra de Deus, sabe o que acontece? A graça de Deus nos acompanha, o favor de Deus nos acompanha, o poder de Deus nos acompanha, e as coisas impossíveis naturalmente começam a se tornar possíveis em realidade. Como estou entendendo? Eu gosto sempre de citar aquele momento que Moisés está diante do Mar Vermelho. Está ali, calcula-se quase 2 milhões de pessoas seguindo Moisés quando ele sai do Egito. Deus tira o povo de uma maneira sobrenatural, o povo dele do Egito. Agora eles estão diante do Mar Vermelho, na frente o Mar Vermelho, atrás o exército egípcio vindo para matar todo mundo. Nas laterais não tinha como fugir, rochas, e na frente o mar. Aí Moisés vai clamar ao Senhor, e Deus responde o que para ele? Deus fala assim: Moisés, pisa no mar que eu abro. Aí eu sempre falo que isso é o evangelho segundo o bispo Milton. Aí eu fico imaginando Moisés falando: não, Senhor, abre que eu piso. Porque não é assim que a gente quer viver? A gente quer que Deus primeiro faça um milagre para depois nós crermos. Mas o reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus, primeiro nós cremos contra as impossibilidades. Nós cremos, sabe, sobre aquilo que parece que é impossível. Mas quando nós cremos e temos atitude de fé, o que acontece? O milagre de Deus se realiza, o poder de Deus se realiza. Eu fico imaginando Moisés lá discutindo com Deus, né? E Deus falando: Moisés, pisa, e o mar lá em fúria, e o inimigo chegando, e sabe, Deus falando: Moisés, pisa, bate o bordão, bate a vara, e Moisés: não, Senhor, abre que eu piso. Não, pisa que eu abro. Não, abre que eu piso. Aí chegou um momento, ninguém vence Deus, que Moisés, ele vai lá, e ele faz o quê? Ele bate a vara, ele pisa, e no momento que ele pisa no mar, sabe o que aconteceu com o mar? O mar se abre na frente deles, meu irmão. Nós precisamos caminhar pela fé no que? Naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que a palavra de Deus promete, naquilo que a palavra de Deus fala. Deus tem uma palavra para nós. Existe a parte de Deus, existe a minha parte. Se Moisés não pisasse naquele mar, aquele mar nunca se abriria, nunca aconteceria o milagre, sabe, de salvar aqueles 2 milhões de pessoas. Olha o que diz o versículo 13 aí. Olha o que diz, olha para esse versículo 13. Diz assim: tem um C na tua Bíblia aí? Ai, sempre que há esse C, meu irmão, estremece, porque Deus está chamando você para um pacto. Deus está chamando você para participar do milagre. Deus está chamando você para se envolver com aquilo que Ele vai fazer. Olha a palavra: diligentemente, ou seja, fielmente, comprometidamente, obedecerdes os meus mandamentos que hoje vos ordeno. Olhem para mim, Deus está falando o seguinte: olha, se vocês comprometerem as suas vidas, vocês forem fiéis, olha a nossa parte, sabe, Ele fala assim, Ele está chamando nós para uma condição. Esse ser aqui mostra que havia uma condição, havia a parte do povo, havia a obediência do povo, havia a fidelidade do povo. Não é, meu irmão? Eu sei que nós vemos hoje uma geração cristã, não estou falando na comunidade da fé, estou falando na igreja em geral no mundo, que é uma geração consumista. Ela não quer fazer nada, ela quer que Deus faça tudo. Ela não entende que quando nós casamos, quando nós nos aliançamos a Deus, deixa eu falar algo para você compreender. Quando você entregou a tua vida para Deus, você abriu o teu coração, entregou a tua vida para Deus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, olha, é a mesma coisa
do dia que você disse sim para a tua esposa, para o teu marido no altar. É a mesma coisa, entenda isso. O dia que eu disse sim para minha esposa no altar, ela disse sim para mim no altar, e nós naquele altar, nós firmamos uma aliança, e nessa aliança os dois têm obrigações, nesta aliança os dois têm participação, sabe, para que nós possamos viver uma vida abençoada, né, uma vida próspera, uma vida de abundância, uma vida de felicidade. Sabe, nesta aliança eu tenho obrigações, eu tenho responsabilidades dessa aliança com a minha esposa. Eu fiz uma aliança, eu casei com a minha esposa, ela tem a parte dela que ela precisa cumprir nesta aliança de casamento, eu tenho a minha parte que eu preciso cumprir, senão as coisas não dão certo, senão as coisas não funcionam, senão as coisas não avançam. Como estão me entendendo? Diga amém. Quando nós entregamos nossas vidas para Deus, fizemos uma aliança de casamento com Deus. Diga amém. Nesta aliança, meu irmão, da mesma maneira do casamento com a minha esposa, agora eu tenho responsabilidades, eu tenho deveres, eu tenho obrigações. Sabe qual é o grande problema nessa aliança que a gente faz com Deus? É que Deus sempre cumpre a parte dele, e nós, na maioria das vezes, nós não queremos cumprir a nossa parte, nós desonramos a aliança, nós descumprimos a aliança, e aí a pessoa está na igreja, a pessoa está na célula, mas a vida não acontece, as coisas não acontecem. Meu irmão, não cumpra a tua parte da aliança de casamento com a tua esposa, com o teu esposo. O que vai acontecer com o casamento? Vai ser um casamento feliz? Abençoado? Muito provável, pode terminar num fim de ruptura, sim ou não? Por quê? Porque um cumpre, o outro não cumpre. Um cumpre, o outro é negligente, não dá certo. A nossa aliança com Deus é a mesma coisa, meu irmão. Deus faz a parte dele, eu faço a minha parte. Sabe, eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Quantos estão comigo? Diga amém. Então aqui diz, olha, se diligentemente, esse se aqui está envolvendo nós na aliança. Fielmente, obedecerdes os meus mandamentos que hoje vos ordeno, e nós sabemos que a Bíblia tem muitos mandamentos, mas aqui Deus fala de 2. Ele fala, se vocês querem receber todas essas bênçãos que estão aqui, essas promessas se cumprir, ele falou assim, eu quero que vocês obedeçam esses 2 mandamentos, cumpram esses 2 mandamentos. Meu irmão, se nós cumprirmos esses 2 mandamentos nesse ano, a tua vida nesse ano viverá debaixo do avivamento de abundância poderosa. Você viverá cada promessa de Deus, você andará, meu irmão, em caminhos de prosperidade, de bênção na tua vida, porque não é palavra de homem, é palavra de Deus. Olha o que ele diz, obedecer os meus mandamentos que hoje vos ordeno, primeiro, de amar o Senhor vosso Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Meu irmão, o nosso relacionamento com Deus tem que ser relacionamento de amor. Você tem que amar, sabe, você tem que amar vir para a igreja, você tem que amar ir para a célula, você tem que amar orar, você tem que amar ler a Bíblia, você tem que amar o ministério que você está envolvido, sabe, tem que ter amor. Não adianta fazer por obrigação, não adianta fazer, sabe, por constrangimento. Você tem que, sabe, ter relacionamento com Deus em tudo aquilo que se relaciona a Deus com amor. Tem que ter amor envolvido. Você tem que amar. Meu irmão, eu sei que tem pessoas que vêm para a igreja para cumprir protocolo apenas religioso, porque é um religioso. Não porque ama a Deus. Eu sei que uns oram por obrigação, não porque amam a presença de Deus. Sabe, estão no ministério, mas não amam aquilo que estão fazendo. Sabe, nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de amor em tudo aquilo que a gente faz. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Tem que amar, amar servir a Deus, amar evangelizar, sabe, amar dar o dízimo, a oferta ao Senhor. Sabe, é o amor que tem que nos mover, ele tem que ser o combustível da nossa vida cristã. Amor. Segunda coisa, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Meu irmão, tem que ter coração envolvido. Olhe para mim, tem que servir a Deus de coração.
tem que vir para a igreja, meu irmão, sabe de coração, tem que abraçar o ministério de coração, sabe, tem que estar envolvido de coração. Deus sempre olha para o coração, Ele sempre olha para aquilo que está no nosso coração, porque o nosso coração revela a verdade daquilo que somos, o nosso coração revela as nossas verdadeiras intenções. Nós podemos esconder as intenções, sabe, do esposo, da esposa, dos filhos, do pastor, mas de Deus nós não conseguimos, porque Ele sempre olha para o teu coração. Tem que ter coração envolvido, tem que ter paixão envolvida, tem que ter alegria envolvida. Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. Agora a pergunta é, por que Deus colocou um C? Depois que Ele promete tantas coisas, Ele fala tantas coisas maravilhosas, né, que nós aqui vibramos, amém, amém, glória a Deus, sabe, eu quero, eu tomo posse. Agora, por que Deus colocou um C? Por que Deus estabeleceu condições? Olhem para mim, porque não existe colheita sem semeadura, não existe promessa sem obediência, não existe, meu irmão. Uau, não adianta eu preparar o campo, não adianta eu jogar fertilizante nesta terra, não adianta eu aguar, eu regar esta terra, se eu não semear a semente, se eu não colocar a semente, eu posso fazer tudo com aquela terra, mas se eu não semear, meu irmão, não haverá colheita. E a parte de semear é minha e sua. Uau! Sementes apontam para as nossas vidas, para aquilo que temos e aquilo que somos. Por quê? Porque o que nós somos por causa do Senhor, sim ou não? Nós somos abençoados, nós somos capacitados, nós somos felizes, nós somos libertos, nós somos transformados, nós somos salvos, nós somos filhos de Deus, sabe, nós somos tantas coisas em Deus. Eu acredito, olhando para a minha vida, que eu vivi mais de 20 anos longe do Senhor, sabe, lá nos princípios do mundo, nos padrões dos valores do mundo, sabe, se eu for tirar Deus da minha vida, meu irmão, eu não vou ter coisa boa para contar, sabe, eu não vou ter coisa construtiva para declarar, sabe por quê? Porque tudo que eu sou por causa do Senhor, eu sou no Senhor, e tudo que eu tenho por causa do Senhor. Nós temos paz, nós temos alegria, nós temos esperança, amém? Temos prosperidade, temos uma família, temos uma igreja, temos uma fé, temos a certeza da vida eterna, temos uma palavra de vitória, temos uma palavra de salvação. Meu irmão, nós temos muitas sementes para semear, e sem semear não existe colheita. Gálatas capítulo 6, versículo 7 fala, aquilo que o homem semear, isso também colherá. Você sabe o que você colhe? É aquilo que você tem semeado. A sua vida hoje é resultado da sementeira que você fez ontem, das sementes que você semeou ontem, sabe, então não adianta culpar Deus por aquilo que eu tenho vivido, não adianta culpar Deus por aquilo que eu tenho passado, meu irmão, você tem colhido, sabe, os frutos da semente que você tem semeado, ponto. Sabe quem é o culpado se você está vivendo uma vida não muito legal? Sabe quem é o culpado? É você mesmo. Talvez você até preparou a terra, você até jogou fertilizante, até, sabe, aguou, mas não jogou semente, não semeou. Como é que você vai colher sem semear? Sabe, alguém pode até perguntar, mas como eu posso ter a certeza da colheita, bispo? Como é que eu posso? Meu irmão, nós temos a certeza da colheita, porque temos uma palavra liberada por Deus para afirmarmos nossa fé. Nós temos uma palavra de Deus liberada sobre as nossas vidas, e nós podemos nos apegar nesta palavra, nós podemos firmar a nossa fé nesta palavra de Deus liberada sobre nós. Olha só, você quer uma palavra para você firmar a sua fé, de que haverá uma grande colheita na sua vida?
Vocês nem precisam abrir. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Eu vou liberar uma palavra para você firmar a tua fé, arraigar a tua fé. Olha só, 2 Coríntios 9, 10 está escrito assim: aquele que semeia, Deus aumentará a sua sementeira e lhe dará a multiplicação dos frutos. Está escrito na Bíblia? Está. Está registrado na Bíblia? Está. É a palavra de Deus sobre a minha vida? É. É a promessa de Deus para mim? Sim. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. Agora a minha parte é tomar posse, a minha parte é crer, a minha parte é afirmar a minha fé sobre aquilo que Deus já liberou sobre a minha vida. Eu semeio, meu irmão, e eu firmo a minha fé numa grande colheita que virá de Deus sobre a minha vida. Eu quero repetir aqui, esse texto da Bíblia, em outras palavras, para você entender melhor o que Deus está falando aqui. Em 2 Coríntios 9:10, está escrito assim, aquele que oferta, Deus vai aumentar a sua capacidade de ofertar e multiplicará os frutos dessa oferta. Multiplicará o resultado, multiplicará a colheita, meu irmão, daquilo que você tem, entregado para Deus, você tem semeado nas mãos de Deus. Então eu tenho uma promessa, você tem uma promessa de Deus sobre a tua vida, então eu posso firmar a minha fé no aumento da minha oferta. Eu posso firmar a minha fé de que eu terei colheitas abundantes vindas em minha direção neste ano, da parte de Deus. Então, baseado nessa afirmação da palavra, liberada sobre a minha vida, eu preciso crer em Deus para o nascimento de uma colheita. Sem esta fé, meu irmão, não haverá colheita. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O reino de Deus se move pela fé. A fé é o combustível que nos faz, que nos faz nos mover dentro das promessas de Deus, da palavra de Deus, do reino de Deus. A nossa fé, ela é o adubo e ela é a água que criará as condições em nossas vidas para uma grande colheita. Quantos entendem isso? Diga amém. Por quê? Porque tudo que eu faço sem fé, meu irmão, não gera, não frutifica, não produz. Tudo que eu faço sem fé, não crendo, meu irmão, não dá em nada. É canseira, é enfado, é carregar, baldes d'água no nosso ombro. Não vai vir a multiplicação. Então eu oferto, crendo numa palavra de Deus liberada sobre a minha vida. Eu oferto, crendo na multiplicação da semente que eu estou plantando no reino de Deus. Quantos estão comigo? Diga amém. E tem muitos crentes que não ofertam, alegando que não tem para ofertar. É uma realidade. Olha, eu estou passando momentos difíceis na minha vida financeira, muitas dívidas, às vezes até desempregado, não sei. Então eu não tenho para ofertar. Deus sabe, Deus entende isso daí. A grande verdade, meu irmão, a Bíblia narra a história de uma viúva que estava vivendo exatamente essa situação que talvez você está vivendo hoje. Exatamente. Lá em 1 Reis 17, a viúva da cidade de Sarepta, ela estava em extrema necessidade, presta atenção, ela estava, meu irmão, em extrema necessidade. Quando ela fez o quê? Quando ela ofertou a sua última comida, o seu último bocado ao profeta Elias. Ela não tinha nada, absolutamente nada. Mas você sabe o que ela fez? Ela ofertou, enxergando o futuro. Ela ofertou, crendo na palavra de Deus liberada sobre a vida dela. Vocês conhecem a história. Elias ia passando lá, pelaquela região da cidade de Sarepta, e ele encontra uma mulher, viúva, catando uns gravetos no chão, e Elias olha para aquela mulher e fala: escuta, olha, vai lá, e faz um bolo para mim, e traz esse bolo para mim. Aquela mulher entrou em desespero. Por que entrou em desespero? Porque ela falou: olha, não faça isso comigo, estou contextualizando.
pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Por quê? Ela falou, porque eu não tenho nada em casa para comer, absolutamente nada. Vai lá, dá uma olhada lá na despensa, dá uma olhada no armário, dá uma olhada no fogão, não tem nada. Eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo, mais nada. E ela disse, eu vou fazer o último bolinho para mim e meu filho comer, e depois nós vamos morrer, porque nós não temos mais nada, absolutamente nada. Querido, olhe para mim, quantos aqui tem filho? Mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos. Sabe, é muito provável que aquela mulher nem comeria, ela daria tudo para o filho. E quem tem filho sabe, o pai faz isso. Ela entregaria tudo. E ela fala para aquele profeta, não faz isso, eu não tenho nada. Você sabe outra coisa interessante sobre esta mulher? Guarde aí, quantos aqui são cristãos, filho de Deus? Levanta a mão. Quantos aqui são lavados e remidos pelo sangue de Jesus? Filhos de Deus, levanta a mão. Baixe. Sabia que essa mulher, ela era estranha, ela não era judia, ela era fenícia, ela era pagã. Essa mulher não tinha nada a ver com o povo de Deus, meu irmão. Nós estamos aqui falando com filhos. Quantos aqui são filhos? Filhos têm responsabilidade com a casa do pai, tem responsabilidade com o pai. Essa mulher não era cristã, não era judia, sabe, não era do povo de Deus, ela era pagã, ela era estranha. E ela creu. Será que você não pode crer? Como filho? Uma mulher pagã, meu irmão, fora da aliança com Deus, não era de Deus esta mulher. Ela creu. Você é filho, você não consegue crer. Quando ela fala isso para Elias, Elias então libera uma palavra. Vocês não precisam abrir, que eu vou ler apenas 2 versículos. 1 Reis 17, 13 e 14. Quando ela fala isso para Elias, Elias responde para ela: não tenha medo, não temas. Talvez essa palavra do profeta sobre a tua vida para esse ano 2023, meu irmão, não tenha medo. Não tenha medo, Marcelo, apenas crê. Sabe, não tenha medo, não temas. Ei, igreja, não temas esse ano, não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, sabe, de que você vai ver uma situação difícil, não tenha medo que vai haver falta, não tenha medo que você vai passar necessidade, não tenha medo, sabe, que as coisas não vão acontecer. O que Deus quer de mim, de você nesta manhã, a igreja, para os filhos é uma coisa: creia na palavra de Deus liberada sobre a tua vida. Elias disse para ela: não temas. Olha o que ele diz: vai e faze o que você disse, faça o bolinho, mas primeiro faze-o para mim, um bolo pequeno. Depois, Elias fala, farás para ti mesma e para o teu filho o bolo. Olha o que Elias fala agora: porque assim diz o Senhor Deus. Sabe quem está falando para aquela mulher? Sabe quem está liberando a palavra sobre a vida dela? Deus. Elias fala: porque assim, eu não temas, porque assim diz o Senhor. Mulher, Deus está falando com você. Mulher, Deus está liberando uma promessa sobre a tua vida. Deus está liberando uma palavra sobre a tua vida, sabe? E se você puder crer e ter atitudes e agir sobre esta palavra em fé, Deus aqui diz aqui, ó: a farinha da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fará chover sobre a terra. Deus vai te sustentar. Deus vai te sustentar. Naquele dia, aquela mulher não tinha nada, pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo. Sabe o que ela fez? Ela ofertou tudo, tudo. Por quê? Porque ela creu na palavra de Deus liberada sobre a vida dela. A única coisa que ela fez foi crer
e ter atitude, agir sobre aquela palavra, que ela saiu dali ela foi lá, ela preparou o bolo, ela pegou um pouquinho de farinha, pegou o bolo, pegou o óleo, e ela fez um bolo, e entregou ao Senhor, através da vida do profeta. Ela teve atitude de fé, sabe, ela caminhou pela fé, crendo naquilo que Deus havia, sabe, liberado sobre a vida dela. Essa mulher, ela ofertou na hora da necessidade, no momento mais crítico da vida dela, mas ela ofertou, enxergando um futuro, enxergando uma colheita. Ela não olhou para a necessidade, porque eu digo para vocês, e eu me incluo nisso, a maioria das vezes que Deus nos chama para um desafio, Deus nos chama para atitude de fé, nós centramos nossos olhos no momento que nós estamos passando, nós centramos nossos olhos naquele momento de necessidade que nós estamos vivendo, e nós não conseguimos enxergar a promessa de um futuro de abundância no Senhor. Meu irmão, ela ofertou olhando para aquilo que Deus havia falado, ela ofertou olhando para o futuro, para o amanhã, não para aquele momento que ela estava vivendo. Quantos estão comigo? Diga amém. Nós também, e eu quero encerrar dizendo isso, precisamos enxergar como fez essa viúva, enxergar pelos nossos olhos da fé a multiplicação da minha oferta, da minha semente, através do poder de Deus na minha vida. Quantos entendem isso? A chave que abre a porta para a prosperidade é o dar, é o ofertar, não existe outro, não existe outra maneira, meu irmão, é o dar e ofertar, mas não somente dar e ofertar, mas é dar com fé, crendo numa colheita multiplicada sobre as nossas vidas. A tua fé vai ativar o poder de Deus para que abra as janelas dos céus e venha neste ano sobre a tua vida uma colheita abundante da parte do Senhor. Toda semente, pode aplaudir, nós vamos encerrar. Toda semente plantada, cheia de expectativa, cheia de fé, recebe a multiplicação sobre ela. Não tem outra maneira. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.